Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão? Não, esse é o Fala Carlão aqui do evento da pecuária, desse fórum maravilhoso da família Anastária aqui, Fórum Pecuária Brasil. Quem acabou de participar de um debate aqui, está aqui do meu lado, Daniel Vargas. Eu falei essa semana a você, viu, Daniel? Tudo bem? Tudo jóia. Que bom, espero que tenha falado bem, né, Carlão? Mas, Daniel, eu sou seu fã, rapaz, eu só falo bem de você. Eu falei lá, eu estava no Ceará e falei com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico lá, e estávamos falando de sustentabilidade e tal. E aí falei do seu nome lá, eu falei que você é o cara mais inteligente que eu conheço, foi isso que eu falei lá, viu? Você tá bom, cara? Muito gentil e generoso como sempre, mas um prazer falar com você mais uma vez, Carlão. Maravilha. Escuta, deixa eu te falar, o boi é vilão ou o boi é o mocinho dessa história quando a gente está falando de sustentabilidade, crédito de carbono, enfim, tudo isso? Mocinho. Essa é a resposta direta, Carlão. Sabe por quê? Ao longo dos últimos anos se formou um imaginário de que para a gente resolver o problema do clima, a gente precisa atacar a fonte de emissão de metano. E a pecuária seria a principal. Logo, em nome do planeta, abaixa o boi. E isso foi fundamentado em um conjunto de percepções científicas que vêm sendo cada vez mais questionadas. Porque se revela com cada vez mais clareza que o metano tem uma dinâmica muito particular, que é diferente do CO2. E não dá, portanto, para você calcular a maneira como o CO2 funciona da mesma maneira que se calcula a maneira como o metano funciona. Então, o que essa nova ciência tem revelado? Primeiro, é verdade, por um lado, que o boi emite o metano? É. Mas, por outro lado, esse metano, depois que entra na atmosfera, daí a 10 anos se quebra. E quando você calcula, portanto, o balanço das emissões, você precisa não só calcular o quanto de metano entrou na atmosfera, mas o quanto também saiu da atmosfera. Aí, depois que esse metano se quebra, ele deixa o CO2. E aí vem alguém e diz, olha, mas esse CO2, então, foi emissão do boi. Porque é o processo digestivo dele que, em última análise, emite o CO2. E o que a ciência mostra? Que, na verdade, o boi, ele não cria uma molécula de CO2 nova. Ele recicla um CO2 que já estava na atmosfera, é capturado pela fotossíntese da planta, entra no estômago do boi, que elimina o metano, que daí a 10 anos volta a ser a mesma molécula de CO2 que já estava na atmosfera antes. Então, o que o saldo desse avanço científico mostra é que o boi, longe de ser um vilão, pode e deve ser um grande aliado do clima, com produtividade, com novas técnicas, com ganhos de produção, que alimenta o planeta garantindo a segurança alimentar e, de quebra, é uma grande máquina de produção de serviços ambientais. Pois é, quer dizer, dá para a gente deduzir dessa sua explicação que uma fazenda, e aí aqui está cheio de gente do setor, quer dizer, quanto mais eficiente eu for, quanto mais a fazenda for, os pastos forem melhores, mais ela está contribuindo para a sustentabilidade. É o casamento perfeito, Carlão, entre produzir mais com menos com impacto ambiental positivo. É a união plena entre produtividade e sustentabilidade. O boi é o lugar, é o palco, ou se quiser, é o altar em que a sustentabilidade assume um compromisso com a produção e com a segurança alimentar. E é por isso mesmo, Carlão, que do mesmo modo que a gente acha que quem planta uma árvore para recuperar uma área degradada contribui com o planeta e merece ser remunerado por isso, o produtor rural que investe em produtividade, reduzindo o tempo de abate, gerando, portanto, um impacto ambiental positivo, também merece receber por isso. Pois é. Agora, vem cá, essa história toda, você falou avanço científico, é bom a gente falar, né? Aonde que está sendo estudado isso aí, para a gente trazer, vamos dizer, à luz a credibilidade das coisas, né? Vamos dar nome aos bois, né? Utilizando como referência o debate da pecuária. Olha, a principal referência do planeta na produção de estudos sobre o metano e a pecuária nessa relação com o clima se chama Miles Allen, que é um professor da Universidade de Oxford, que ao longo dos últimos anos tem publicado artigos de alto impacto internacional, que foi um dos redatores de relatórios do IPCC, integrou esse grupo e tem feito um debate muito valioso no mundo para mostrar como o metano pode e deve ser medido de forma rigorosa. Carlão, quando a gente fala
da relação da pecuária com o metano, ninguém está querendo favor, privilégio, ciência de exceção. Não. A gente quer que a pecuária seja tratada com dados rigorosos, com a ciência mais robusta. E se isso acontecer, e é isso que ele tem mostrado, o que a gente começa a ver com muito mais clareza é como esses preconceitos que circundam o setor da pecuária começam todos a desmoronar. E a pecuária, por isso mesmo, volta ao início da nossa conversa, é uma grande mocinha, uma aliada privilegiada do clima. Deixa eu te falar, seguindo nessa linha aqui, já mudando um pouquinho do disco, a gente está, Fala Carlão, pelo 3º ano consecutivo, vai participar da COP no Azerbaijão, esse ano lá em Baku, de 11 a 22 de novembro. Eu na verdade, estou nesse negócio das COPs e eu sempre faço questão de dar o crédito, porque quem me disse pela primeira vez que eu tinha que participar das COPs está aqui do meu lado, aqui foi você, né, Daniel? Então, é o seguinte, mas eu queria nós vamos estar no Azerbaijão, eu vou pular um pouquinho o Azerbaijão, porque já soube agora, inclusive, que lá no Azerbaijão, igualzinho Dubai, o presidente da COP no Azerbaijão vai ser também um dirigente da indústria de petróleo. E eu até falei isso agora há pouco aqui, não tem mal nenhum, eles só estão fazendo aquilo que nós não fazemos, ou seja, eles estão cuidando dos interesses deles. E nós aqui no Brasil, há um ano e pouco da COP, não temos ainda sequer o chairman da COP. A gente acha, eu até acho mas não saiu ainda o chairman da COP. E, portanto, pior do que isso, nós não temos a nossa proposta. Corre-se o risco de a gente vai estar discutindo a COP virar simplesmente uma COP da floresta. Você é muito mais competente do que eu para falar sobre esse tema. Bom, Carlão, a primeira coisa é a seguinte. Você agora já percebeu nessas suas experiências de COP, você, na verdade, é um grande expert em COP já, hein? Que essas COPs são como uma história em capítulos, em que o próximo ele é um desdobramento do anterior. E de vez em quando tem uma ruptura, mas em geral é uma sequência tradicional. Então, se você quer adivinhar o que vai acontecer na próxima COP, olha para a passada. O que aconteceu na COP passada? O que aconteceu na COP passada foi uma discussão difusa sobre o papel do petróleo e um grande foco sobre como o setor produtivo de alimento deve agora começar a pagar a conta da transição verde. Então, quase todos os países que estavam na COP, que nós visitamos em Dubai, assinaram um pacto da chamada transformação dos sistemas agroalimentares. Isso ainda não foi ainda um compromisso oficial de governo, mas já fertilizou o solo. Na próxima COP, que vai acontecer agora, lá num outro país petroleiro, nós vamos ver mais uma vez essa agenda ser percebida como uma prioridade. É todo mundo tentando botar parte da responsabilidade no setor do uso da terra em quem produz alimento. Passa um ano, nós vamos chegar aqui no Brasil. O que nós vamos fazer? Nós vamos emprestar o nosso território e privilégio para essa agenda internacional, vir para cá, nessa mesma trajetória histórica, aproveitando a floresta só como uma espécie de perfume, para falar sobre aquilo que nós fizemos de errado, sobre como o setor produtivo precisa ser tolhido, sobre como o setor de petróleo não tem tanta responsabilidade assim, ou nós vamos ver esse jogo? Eu acho, Carlão, que nas COPs, todo país sede tem uma responsabilidade prioritária, que é de colocar a agenda. E essa agenda, ela não cai do céu. O mundo vem com a sua, qual é a nossa? Nós não sabemos ainda qual é a agenda brasileira. E eu defendo que o Brasil olhe com muita atenção e carinho para essa COP, porque pode ser uma oportunidade e um risco. Será um risco se nós nos limitarmos a ratificar entre nós essa agenda que vem de fora e que olha para o produtor de alimento como o inimigo do planeta. Será uma oportunidade, se nós somos capazes, nessa discussão que nós fazemos há alguns anos, de tropicalizar essa discussão, com métricas que sejam reconhecidas, que dizem respeito à nossa realidade e que passe a olhar para o setor de alimentos como um aliado da segurança alimentar e da sustentabilidade. Agora, Daniel, para encerrar aqui nossa conversa, senão nós vamos ficar um ano conversando aqui, e essa história da tropicalização, eu já tenho falado muito sobre isso. Mas o que você sabe que a gente, vamos dizer assim, a gente está em que momento nessa história? Vamos imaginar, se a gente acredita que isso um dia será possível, nós estamos há quantos anos desse dia? É duro, né, Carlão? Bater na mesma tecla, não encontrar tanta oposição. A gente conversava há pouco, como algumas lideranças ambientais muito tradicionais do Brasil passaram a defender essa mesma agenda
e, ao mesmo tempo, a gente não vê ela se materializar nesse cenário global. Sabe por que não, Carlão? Faltam aqui, a meu ver, ainda 2 critérios ou 2 condições. O primeiro deles, a gente está avançando, devagar, mas está avançando, que é de mobilizar a comunidade científica para adaptar esses critérios à nossa realidade. É claro que a gente já tem alguns avanços, mas isso não pode ser tratado como um voluntarismo de um ou de outro acadêmico. Isso é um projeto estratégico do Brasil. Mas aí vem a segunda coisa. Ainda que a nossa ciência prove a realidade, isso não basta para o mundo concordar. Porque o que se trata numa COP, nessas discussões, é de uma negociação, em que os interesses falam alto. O Brasil precisa mobilizar os países tropicais produtores de alimento e apresentar na nossa COP, daqui a 12 meses, uma agenda comum de tropicalização das regras e dos critérios de mensuração da nossa emissão, olhando como prioridade para aquelas cadeias mais expostas: pecuária, soja, biocombustível e café. Se a gente fizer isso, a gente já vai ter dado um imenso passo para virar o jogo. E, Carlão, fazer isso não é só algo que a gente deve fazer porque a gente quer ser tratado de forma diferente. É abrir as portas da agenda do clima para o setor produtivo de todo o cinturão tropical do planeta. É a América Latina inteira, é a África, é o Sudeste Asiático. E todos, Carlão, ou boa parte deles, acredite, estão esperando esse país que tem nome de árvore assumir a liderança e apresentar a proposta na agenda para embarcar no nosso barco. Gente, ó, esse é o recado. Eu diria o seguinte, tá aí, ó. Esse recado é um recado, vai para muita gente. Esse recado vai para o governo brasileiro, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, para o Itamaraty, mas vai também para as grandes instituições privadas que representam todo o mundo privado brasileiro. A gente no Fala Carlão vai começar a colocar o dedo nessa conversa e a gente vai tratar desse tema muito grande, de maneira muito adulta e muito consistente a partir de agora. Eu sugiro a vocês, gente, conversem muito com esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui pode resolver o nosso tema. Daniel, obrigado, viu, cara? Resolvo não, Carlão, mas eu dou uma força. Se eu fosse presidente da República, eu ia te chamar lá e falar assim, ó, a pauta da COP é sua, viu, cara? Parabéns, viu? Se você falar isso aí, que ninguém vai dar atenção para essa agenda, Carlão. Mas estamos juntos, vamos conversando, eu acho que isso é muito importante para o Brasil. Sabe por quê, Carlão? Porque sabe qual que é a alternativa? É só olhar o que os Estados Unidos, China e Europa estão fazendo. Criando as regras para dizer o que a gente vai ter que fazer. Aí não vai dar certo. Com certeza. Obrigado, Daniel. É isso aí, gente. Mais uma prosa daquelas muito na prateleira de cima com o Daniel Vargas. Esse foi um Fala Carlão. E com isso é o seguinte, a nossa cobertura aqui, nós vamos encerrando essa cobertura. Você vai assistir ao longo aí dos próximos dias, próximas semanas, tudo o que a gente fez aqui. Obrigado. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.